Então existe uma outra forma da gente fazer circuitos digitais. Ao invés de fazer algo monolítico, ou seja, simplesmente juntando os flip-flops e próximo estado e fazendo algo que é difícil fazer manutenção e evoluir e fazer outras versões, a gente pode organizar o circuito em duas partes. Uma que é o data path, que é o bloco operacional, que tem elementos de transformação de dados e armazenamento, como uma ULA, registradores, as conexões entre eles, e um bloco de controle. O bloco de controle fornece sinais para o data path que vão controlar as ações nele, dizendo o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. E o bloco de controle recebe do data path sinais qualificadores que dizem o que está acontecendo lá no bloco operacional. Por exemplo, um sinalzinho de zero da saída da ULA. Então a gente pode ter o bloco de controle dizendo a função que a ULA tem que fazer, recebendo o sinal de zero e mandando fazer carga no registrador. O sequenciamento de atividades no bloco operacional pode ser controlado então por um circuito sequencial lá no bloco de controle, que vai definir a sequência de atividades a serem feitas para cumprir uma função. Aqui a gente tem um data path mais complexo, que já é de um processador. No lado direito, então, tem uma ULA, tem registrador, tem um multiplexador na entrada da ULA e tem um bloco de controle que implementa uma máquina de estados, aquela implementação com os estados mapeados numa memória. A partir daí a gente pode ter um data path mais interessante. Ao invés de ter uma função fixa, a gente pode fazer com que esse data path leia de uma memória uma lista de instruções. O data path, lendo sob comando do bloco de controle as instruções, pode decodificar as instruções e aí executar o caminho na máquina de estados que realiza a execução daquela instrução. O data path, então, sob comando do bloco de controle, ele fornece para a memória de instruções o endereço de onde tem que ser lida a instrução, recebe a instrução, passa para o bloco de controle a instrução, que então vai definir o sequenciamento correto para cada instrução. Isso aí é executado num ciclo de então fetch, busca de instrução, decodificação e execução. Com isso, o nosso sistema digital passa a ser um processador. Com essa ideia, no início da década de 70, foi implementado o primeiro processador, um microprocessador comercial, o Intel 4004. Por que microprocessador? Porque contém todos os elementos de um processador em um único circuito integrado. O Intel 4004 foi um sucesso, porque ele viabilizou a implementação de muitos circuitos, sistemas digitais. Ele tinha só 4 bits, a ULA só tinha 4 bits, imagina, só podia realizar operando de 0 a 15, mas logo em seguida já veio o 8008 com 8 bits e aí seguiu a sequência com os processadores de 16, 32, 64 bits assim por diante.